então a abertura do julgamento. Doutor, o senhor quer contrapor, por favor? Não, a gente vai discutir. Mas tá no livro, né? Julgamento. Doutor Samuel, o senhor tem a dizer? Bom dia, senhores. Primeiramente, eu gostaria de dizer que meu cliente, independente do pai dele ser pastor, ele se diz ateu por instinto. Por isso, ele tem consigo esse sentimento de ser ateu, independentemente do pai dele ser pastor ou professor. Olha isso. Muito bem apresentado o argumento a favor do senhor Felipe Nietzsche, contra a posição, senhores. Doutor Guilherme. Muito bem. Bom dia, senhores. Vou apresentar um dos argumentos de Nietzsche. Nietzsche ele fala mal de Sócrates, Platão, mas se nós pararmos para pensar, reflitam comigo. Sócrates e Platão não foram que originaram Nietzsche? Pois se ele é um filósofo, ou se denomina um, todas as ideias saíram de quem? Do pai da filosofia, não foi? Porque senão nem existiria filosofia. Ou seja, como é que uma pessoa assim pode falar mal de quem praticamente criou a filosofia? De quem praticamente deu origem àquilo que ele tanto discute? Muito bem. Protesto concedido, doutor. Doutor, eu vou falar. Nietzsche não critica a filosofia em si, ele critica o pensamento de Sócrates. Que era como Nietzsche era um positivista e Sócrates um antipositivista. Ele criticava esse ponto de vista de Sócrates de que o mundo das ideias, de Platão. E é isso. O livro fala que Nietzsche não só não ia contra as ideias de Sócrates. No livro também afirma que ele é feio. Ou seja, isso é uma acusação. Ele não gostava de Sócrates. Ou seja, ele não queria ir somente contra as ideias de Sócrates. Ele odiava Sócrates. Ele odiava. Entendeu? Então, como é que ele pode dizer aqui agora? Como é que o senhor alega que ele só era contra as ideias de Sócrates, sendo que ele chamava até o Sócrates de feio? Doutores querem complementar? Doutor Daniel, eu quero dizer alguma coisa sobre Eu só queria dizer que cada um tem o direito de pensar sua forma, criticar e expressar suas ideias. Nietzsche não foi diferente. Expressou, tanto que seu argumento foi aceito por muitos e infelizmente não agradou a todos. Muito bem, doutor Daniel apresentando seu argumento, dando continuidade de julgamento. Alguns dos doutores promotores desejam se expressar nisso. Ainda o doutor Guilherme, seja breve, seja breve. Senhores, supomos que nós temos uma pessoa que ela tem o cabelo normal e uma pessoa que ela tem o cabelo azul. Qual chamaria mais a atenção dos senhores? É claro que seria de cabelo azul, não é? Isso foi o que Nietzsche fez. Foi contraditório a tudo e a todos. Ou seja, aquilo que é contraditório, aquilo que é errado, aquilo que é diferente, claro que vai chamar a atenção do mundo. Simples, vai chamar a atenção do mundo. Ou seja, muitas pessoas foram com ele porque foi chamada a atenção para ele, entendeu? Do mesmo jeito seria que eu. Se eu chegasse e falasse que, eu não gosto de estudar, eu não gosto de fazer isso, é claro que vocês iam falar, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. Porque o mundo é assim, ele gosta do diferente. Bom argumento, doutora Josi, protesta, não protesta, mas a palavra é doutora.
comportamento de Nietzsche, ele sofre de uma doença que ainda não é confirmada ainda, não, é uma doença que é oculta. E não, é oculta, né? Não. Isso, pois é. Ele sofre de. Bom, resumindo tudo, ele sofre de loucura. Certo? É isso, não é? Doutora, você veio ordem desse tribunal, doutora. Eu não quero pregar. Você veio pra me chamar de louca? Isso é O réu deve se recolher ao silêncio. Só para ser espécie Momento todo. Se a Constituição diz que você pode dizer. Uai, se a Constituição diz que você pode dizer uma coisa, então, beleza, nós chamamos de louco. Mas eu não sabia que alguém imagem. Não está devendo imagem. E ele não denegriu Ordem, doutores. Doutora, conclua o seu raciocínio, doutora. Por favor, doutora. Porque se uma pessoa sofre de enxaqueca e tem sofre de muitas enxaquecas, isso não é totalmente. Essa doença não é praticamente. Não foi ainda conhecida. Qual a questão que se você se conhece? Aí isso causa loucura, pelo que. Doutor, concluiu, doutor. Concedida a palavra, doutor. Agora é o momento. Doutor Fernandes, vou pedir aos doutores respeito a esse tribunal. Primeiro que a palavra não seria a palavra correta, não seria loucura, seria alucinação. Acabei de falar isso. E como que a doutora pode falar alguma coisa se nem ela tem certeza disso? Doutora quer responder? Não fique em pé. Não há fatos históricos que comprovam. Não há fatos históricos que comprovam que ele sofre dessa. Se você acabou de dizer alucinações, não há fatos. Ou seja, não há fatos, não há. Então aqui não existe. Muito bem, Daniel. Eu quero informar esse júri aqui presente, senhores advogados, promotores. Vamos ouvir o que o réu tem a fazer aqui. Pelos laudos, pelo que me consta, a mim foi chegada a denúncia, a queixa da ideologia, transvaloração dos valores, o além-homem, super-homem, o de univíaco, em oposição ao apolíneo, e também sobre a superação da metafísica e a morte de Deus. Pelo que me consta, o senhor é um grande defensor da morte de Deus. O que o senhor tem a dizer para esse júri a respeito dessa acusação que versa, que consta com o senhor? Por favor, senhor Frederico Nietzsche, mesmo sentado, o senhor tem a dizer. Deus está morto. Quem matou? Não fui eu. Eu não matei Deus. Estou sendo julgado por quê? Porque eu fiz de errado. Muito bem, muito grosso, rápido, né? Senhor Frederico Nietzsche, defesa de quer falar? Doutor Bruno, doutor Samuel, quer falar os dois? Doutor Samuel. Bom, nosso cliente, ele declara que Deus está morto e também ele critica as religiões, dizendo que as religiões como o cristianismo, o budismo, são máscaras, que essas máscaras nos impedem de ver tudo que acontece no mundo realmente, a miséria, as guerras. E por isso Nietzsche critica a religião e também dizendo que Deus está morto. Essa é uma das explicações. Muito bem. Concedido ao doutor Guilherme. Senhores, ao longo do tempo, nós vemos que a religião tem nos dado ideias de como ser bom a esse mundo. Como que a religião falaria para nós, não existe guerra, ou não existe fome no mundo,
Se a religião é que mostra que existe a desigualdade, que existe guerra, que existe fome, que existe pessoas passando por coisas ruins lá fora, a religião é uma dessas coisas que mostram que está acontecendo isso. Então, eu acho que não tem sentido isso de falar que a religião nos cega. A religião simplesmente nos abre os olhos para o que realmente está acontecendo nesse mundo. Muito bem. Tá aí a defesa da religiosidade, doutor Daniel. Como que uma pessoa pode falar que a religião ensina coisas, pode até ensinar até coisa boa, mas a influência que a religião faz na cabeça da gente é para não fazer o certo. Assim, o certo não pelos... Assim, o certo seria... Assim, coisa que seria certo para a igreja e não para você. Assim também. É que nem assim, na época de Roma, condenavam a educação, o cristianismo condenava a educação, pois quanto mais a pessoa sabia, mais ela podia criticar a Deus. Esse era o medo da religião. Aí era só isso. Posso protesto legal, doutor? Quando ele fala em questão de saber o que realmente é, de fazer o certo para ele, o que seria o certo no mundo? Simplesmente a religião, o que seria o certo no mundo? O mundo, se a religião fosse tão ruim assim, a religião defende o sexo com camisinha, sexo certo. E o mundo defende o quê? Sexo pega mais? Protesto. Com certeza. A igreja é a primeira contra os métodos anticoncepcionais. A igreja é a primeira contra. Porque a igreja é a primeira que é contra o sexo, mas é a primeira que manda você ter filho. Peraí, esqueci de falar agora. Tá aí, doutor Samuel, permissão concedida. Seja breve, doutor. Daremos continuidade no ensinamento. Verdade, tá. Ele fala de uma liberdade que a igreja dá. Mas essa liberdade, ela não existe, porque ela é dada a alguns. E essa bondade também não existe, porque é uma liberdade, uma bondade imoral. Ele fala que a religião é boa pelo seguinte: ela impõe medo a você. E você não enxerga, você passa a ver o mundo através desse medo. Como você teve as cruzadas, que eram guerras, foi uma guerra religiosa, que fez com que muitos cristãos, tementes a Deus, e na filosofia de amor ao próximo, matassem tantas pessoas e ateassem fogo em pessoas vivas dentro de casas. E é isso. Eu não sei muito bom o argumento, doutora. Doutor? Bem, Nietzsche tem os ideais libertários. Uma das maneiras que ele critica a religião é em função das religiões imporem regras, e tudo que é imposto vai contra os pensamentos de Nietzsche. Por isso ele critica a religião, porque ela impõe regras para os que a seguem. Deixa eu só uma última frase.